Eu fico feliz por poder compartilhar com os irmãos um pouco da palavra do Senhor. Irmãos, não quero convidá-los a que os irmãos abram suas Bíblias comigo em Efésios, capítulo 5. E quero convidar você a ler comigo o verso de número 18. Efésios, capítulo 5, verso de número 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, nós nos achegamos mais uma vez na Tua presença, agradecidos pela oportunidade que temos de nos reunirmos como igreja do Senhor. Obrigado a Deus pela liberdade, pela oportunidade e pelo desafio que temos de nos reunirmos para cultuarmos o Teu nome santo. Que Tu nos perdoe, que Tu nos lave, que Tu nos purifique. E nesse instante queremos meditar na Tua palavra, que Teu Santo Espírito fale ao coração de todos. Que eu seja Teu instrumento nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero pensar com os irmãos um tema que está relacionado à espiritualidade da família. Como o mês ou a temática da conferência tem a ver com missões, quando pensamos em família, nós pensamos em algo muito complexo. Família é algo muito complexo. A gente está envolvido na família, está dentro da família, todo mundo está dentro de uma família, todo mundo faz parte de uma família, mas família é algo complexo. E ela é complexa porque existe uma infinidade de necessidades, de questões que ela está envolvida, que ela está inserida. E eu penso que nós, que conhecemos o Evangelho e conhecemos a Cristo, nós já ouvimos falar sobre família inúmeras vezes. E normalmente quando pensamos em família, a gente sempre aponta algumas questões que são sérias e que geram problemas dentro da família. Relacionamentos conjugais, problemas financeiros, relacionamento entre pais e filhos, questões relacionadas à criação dos filhos, problemáticas que envolvem os irmãos e assim por diante. Por isso eu disse que família, sim, há uma questão que é complexa. Mas é interessante que, normalmente, quando as pessoas procuram alguém ou procuram um pastor para pedir ajuda, muito, mas muito raramente, um pastor é procurado, é solucionado e é buscado por alguém para que possa pensar na possibilidade de falta de espiritualidade do lar. É muito, muito, muito raro. Nesses meus 25 anos de ministério, foram raros os momentos que eu fui procurado por uma mulher, especialmente são as mulheres que procuram, reclamando ou sentindo necessidade de que o seu lar, que a sua casa, está espiritualmente apática ou longe de Deus. Daí a gente pode pensar e podemos refletir sobre essa questão tão necessária e tão importante. As pessoas sempre procuram ajuda por qualquer razão, por qualquer motivo, mas não pela baixa espiritualidade no lar. E é sobre isso que quero pensar com os irmãos nessa noite. Quando nós pensamos em família, ou pensamos numa construção de um lar, a gente precisa pensar de maneira séria, fundamental, sobre aquilo que é base, sobre aquilo que é um alicerce fundamental para uma casa. Nós cantamos aqui há pouco que a gente quer que Deus abençoe o nosso lar. Mas como que Deus abençoa o nosso lar? Quais são os alicerces? Ou qual é o alicerce? Qual é o fundamento necessário para uma família? Nesse mês de maio, e até o Cristo havia me convidado para estar aqui em maio. Eu disse que eu não poderia estar aqui porque eu ia celebrar 2 casamentos. Eu celebrei exatamente nos domingos, no primeiro domingo e no último domingo de maio. Casaizinhos jovens que estão começando agora a sua caminhada conjugal para construir suas famílias. E durante um tempo, especialmente
um deles, eu os acompanhei durante meses, para tratar sobre relacionamento, sobre família, sobre casamento, criação de filhos e tudo mais. E no final de todo o processo, dessa dinâmica, eu mostrei para eles que toda escada, tudo aquilo que envolve o relacionamento conjugal e futuramente os filhos, precisa ter uma base. E essa base é a vida espiritual. Esse é o ponto central. E é sobre isso que quero pensar com os irmãos nessa noite. Se você olhou o seu texto, eu li apenas um versículo, que foi Efésios capítulo 5, verso 18. O texto diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse versículo ele está inserido num contexto mais amplo, o qual eu quero pensar com vocês, que tem a ver com um contexto familiar. Por exemplo, normalmente quando falamos de família, a gente começa a tratar do verso 22. Aí vai dizer, mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido. A gente dá um salto, vai para o verso 25 e fala assim, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Aí damos um salto, vamos para o capítulo 6 e fala assim, filhos, obedecei os vossos pais. E o texto encerra dizendo, e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Quando olhamos para essa passagem, para esse texto, a gente percebe que o apóstolo Paulo apresenta questões as quais devemos fazer. O papel da mulher, o papel do marido, o papel dos pais, o papel dos filhos. Isso constitui família. Mas Paulo não começa o texto aí. Paulo introduz um elemento central que tem a ver com a base, com o alicerce, que aponta exatamente para a espiritualidade do lar. Esperar que uma mulher seja submissa ao marido naturalmente é exigir de uma mulher algo impossível. Esperar que um homem ame uma mulher como Cristo amou a igreja é um milagre. Esperar que os filhos sejam em toda a sua vida obedientes aos pais e os pais consigam educá-los de forma perfeita é um milagre. É por isso que as exigências que Paulo faz, ele não começa as exigências apontando para aquilo que devemos. Mas, antes de qualquer coisa, o apóstolo Paulo apresenta aquilo que Cristo fez e a obra pela qual ele espera de cada um de nós como elemento basilar, como alicerce, como fundamento para que maridos, para que esposas, para que pais, para que filhos. De alguma forma, nós estamos inseridos nesse texto. Ou como maridos, ou como esposas, ou como pais, ou como filhos, ou como irmãos. Portanto, o contexto familiar e o contexto de família, na perspectiva paulina, aponta para esse elemento que é o alicerce, que é a base. Daí então, observe comigo, a partir do verso 15 do capítulo 5. Veja o que Paulo diz. Preste atenção na forma como Paulo escreve e a lógica pela qual ele fundamenta o texto. Ele diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Então a primeira coisa que Paulo diz é, portanto, vede prudentemente como você anda. Ele pega e diz, não ande como um nécio, mas ande como um sábio. Paulo começa toda a lógica que vai desembocar na família, que vai desembocar nos relacionamentos conjugais, paternais, fraternais, apontando para um elemento central, apontando para um ponto que nos conduz à ideia da espiritualidade. Ele diz, observe como você anda. Você é nécio ou você é sábio? Então Paulo começa a mostrar exatamente que há duas maneiras da gente conduzir a nossa vida. Ou a gente é nécio, ou a gente é sábio. Aí Paulo diz no verso 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. A ideia de remir o tempo aqui
tem a ver com aproveitar as oportunidades. Essa é uma tradução muito comum que algumas versões traz, aproveitando as oportunidades. E ele explica a razão. Por quê? Porque os dias são maus. São maus por quê? Porque foram maus e continuam maus. Porque nós somos chamados para viver uma verdade que é completamente oposta àquilo que a gente encontra no mundo lá fora. O contexto familiar, não apenas de hoje, de sempre, sempre foi assim. Em todos os tempos, a família sempre foi objeto de ataques constantes do diabo. E em todas as épocas, as famílias passaram por situações de adversidades e profundos desafios. Daí então Paulo diz que é preciso remir, aproveitar o tempo, as oportunidades que Deus nos dá. Aí no verso 17 ele diz assim, ele repete quase a mesma ideia do verso 15. Por essa razão, não vos torneis insensatos. Ele diz lá atrás, não sejam nécios, sejam sábios. E aí no verso, ele continua dizendo, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Aqui Paulo fecha a questão. O que é ser sábio? O que não é ser insensato? O que é não ser nécio? O que é aproveitar as oportunidades? O que é exatamente viver nesses dias maus? Ele responde, sabendo qual é a vontade do Senhor. Irmãos, as nossas famílias, que são complexas, casamentos são complexos, criar filhos é complexo, relacionamento de irmãos é complexo, somos pecadores. Quando pensamos nesse contexto todo, Paulo então vai dizer, olha, para que a gente consiga compreender e consigamos experimentar aquilo que Deus quer, para que nós sejamos sábios, não sejamos insensatos, ele diz, é necessário compreender o que Cristo quer. É preciso aplicar a verdade de Deus nos nossos corações. Esse é um primeiro ponto que nós precisamos trazer dentro da nossa alma, a compreensão da vontade de Deus. Mas o texto continua no verso 18. Ele diz assim, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Percebo a lógica do texto. Paulo então começa dizendo, é preciso que a gente ande e saiba como a gente anda. E o andar tem duas formas, você pode ser nécio ou pode ser sábio. Você pode ser insensato ou pode ser imprudente. Então Paulo diz, o que é ser prudente? O que é ser sábio? Ele responde, é vivendo segundo a vontade de Cristo. Vivendo a vontade do Senhor, aplicando a vontade de Cristo no nosso andar. Mas Paulo sabe que para a gente andar, mesmo sabendo a vontade de Deus, é muito difícil. Porque continuamos pecadores. Aí Paulo então introduz um conceito fundamental, que é a obra e a pessoa do Espírito. Quando ele diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo aqui está fazendo um contraste em quem nos domina, em quem controla a nossa vida. Quando ele fala assim, e não vos embriagueis com vinho, Paulo não está fazendo aqui uma apologia do contra ou a favor de bebida. Não é essa a ideia do texto. O que Paulo está chamando a atenção é preciso que a gente compreenda o contraste. Quem domina o seu coração? Quem guia o teu coração? Alguém que está embriagado tem juízo de si? Não. Quem está embriagado consegue ter domínio das suas ações, dos seus atos? É óbvio que não. A embriaguez é uma loucura, de acordo a Salomão. O fato é que ele diz, em vez de estarmos dominados por algo, seja dominado pelo Espírito. Em vez de estar vencido por algo,
seja dominado pelo Espírito. E aí então, Paulo vai dizer que uma vez que nós estamos cheios do Espírito, é o Espírito de Deus que nos leva a compreender a vontade do Senhor, é o Espírito Santo de Deus que traz em nós as habilidades necessárias. Pois o verso 19 diz assim: falando entre vós com salmos e entoando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. É o Espírito, é estar cheio do Espírito que somos habilitados a falar, a louvar. Verso 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Dar graças é uma obra do Espírito. Aí vem o verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E é dentro do contexto do sujeitar que ele vai falar de mulheres, maridos, pais e filhos. Aqui então Paulo fecha uma ideia lógica. Ele não coloca sobre nós o peso de tomar decisões sem que primeiro compreendamos de que para sermos maridos, esposas, pais, filhos, irmãos, eu dependo compreender qual é a vontade do Senhor, e eu dependo de que o Espírito me encha ao ponto tal que ele me conduza, porque é o Espírito que me faz falar, é o Espírito que me faz louvar, é o Espírito que me faz dar graças, é o Espírito que me faz me sujeitar como esposa, como marido, como pai e como filho e como irmão. Requerer da gente a habilidade, a capacidade de fazermos algo é impossível. É por isso que Paulo vai trazer então essas duas ideias. A primeira delas é conhecer a vontade. E o segundo é estar cheio do Espírito. Vamos entender isso aqui. Quando Paulo fala estar cheio do Espírito, Paulo traz algumas ideias importantes no texto, as quais a gente precisa entender. Ele quer deixar bem claro que nenhum de nós fica vazio. Você vai estar cheio de alguma coisa. Ou você vai estar cheio do Espírito, ou você vai estar cheio do vinho. Quando ele usa a expressão vinho aqui, eu penso que Paulo não está pensando necessariamente no vinho em si, mas naquilo que o vinho produz. Como eu já disse, alguém que está embriagado, que não está sóbrio, ele está perdido e controlado por uma outra coisa. Daí podemos entender o vinho, não apenas como vinho, mas como tudo aquilo que não é espiritual. Preste bem atenção. Ou você vai estar cheio do Espírito, ou você vai estar cheio do mundo. Porque vazio nunca você vai estar. E é exatamente daquilo que você estiver cheio que vai determinar a sua fala, o seu louvor, a sua gratidão e a maneira pela qual você lida com pessoas. Se você está cheio do mundo, dominado pelo mundo, é assim que você vai ser marido, esposa, pais e filhos. Se você está cheio do Espírito, é assim que você vai ser marido, que você vai ser esposa, que você vai ser pai, pais e que você vai ser filhos e irmãos. Daquilo que a gente está cheio é que determina as nossas ações. E é isso que Paulo está dizendo. Quando Paulo trata aqui, pensando num autor muito famoso, falecido há alguns anos, John Stott, ele traz uma análise do verbo aqui, que é bastante sugestiva e interessante. Ele vai trazer algumas ideias. O verbo encher, ele se encontra num modo, ou seja, ele é um verbo que é imperativo, ele é uma ordem. Você é crente? Então enchei-vos do Espírito. Não é uma opção. Esse verbo também, ele se encontra num presente, como nós estamos aqui no presente. Mas o pensamento do contexto não é um presente do presente do que agora apenas, mas é um presente contínuo. A ideia do texto é: estejam cheios constantemente do Espírito. Mas Paulo também, quando ele diz
estar cheio, quando ele diz que nos dá uma ordem para estarmos constantemente cheios do Espírito, ele diz: quem nos enche com o Espírito é Jesus. É por isso que o verbo se encontra no que nós chamamos de uma voz passiva. Ou seja, eu me esvazio de mim. Eu me esvazio de tudo aquilo que é mundano, para que Cristo me encha do seu Espírito. E o texto diz mais, ele coloca o verbo sempre no plural, porque estar cheio do Espírito não é privilégio de uma parte da igreja. É uma responsabilidade, um dever de todo aquele que é crente. Todos nós somos chamados para estarmos cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Até aqui está tudo bem, queridos? Está claro para os irmãos? Percebo que o que Paulo diz é uma lógica perfeita, onde ele nos responsabiliza pelas ações, mas sabendo que nós somos humanos e pecadores, ele aponta para aquilo que é central, para que eu possa viver num contexto familiar, nas muitas relações que uma família está envolvida, marido, esposa, pais, filhos, irmãos. Ele diz, para que a família sobreviva, ela precisa ser uma família espiritual e espiritualmente sadia. E para que ela seja uma família espiritualmente sadia, ela precisa compreender qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Cristo? O que Cristo espera de mim, de você, como marido, como esposa, como pais, como filhos, como irmãos, como gente que compõe um lar. É preciso vivenciar e entender a vontade de Cristo pelas Escrituras, qual é o papel e a função que espera de nós. E uma vez que eu compreendo esse valor, eu preciso viver. E Paulo vai dizer, para que eu viva, eu não posso entulhar a minha vida com aquilo que não é espiritual. Pois eu volto a dizer, nós nunca estaremos vazios. Ele diz, em vez de você estar cheio, dominado, vencido pelo vinho, ou qualquer outra coisa que não é espiritual, esteja cheio do Espírito. E estar cheio de um Espírito é uma ordem para o crente. Estar cheio do Espírito Santo é uma busca constante, diária. Estar cheio do Espírito Santo é recorrer a Jesus para que Ele nos encha do seu Espírito. Estar cheio do Espírito é uma responsabilidade e um dever de toda a igreja, de toda a comunidade. E é isso que Paulo diz. Portanto, qualquer tema relacionado à família, muitas e muitas vezes só pode ser tratado quando a causa central for bem resolvida, que é a compreensão clara da necessidade de que a nossa casa seja espiritual e seja o nosso lar. Nós temos o hábito sempre de tratar as consequências e temos dificuldade de tratar a causa. Irmãos, quantos problemas conjugais são decorrentes de uma baixa espiritualidade do marido ou da esposa? Quantos problemas dos nossos filhos, eles existem porque o temor de Deus não é presente no nosso lar? Quantos problemas relacionais de pais e filhos e vice-versa existem porque a palavra de Deus não é vista, não é lida, não é pregada, não é anunciada, não é vivida dentro daquela casa? Daí podemos chegar à nítida conclusão de que as grandes problemáticas familiares, elas decorrem, elas começam por causa de uma baixa espiritualidade
espiritualidade. É por isso que Paulo, quando vai tratar de família, ele começa dizendo: enchei-vos o Espírito e saibam qual é a vontade de Deus. Daí eu quero concluir essa mensagem partindo do pressuposto que ficou claro para os irmãos a exposição. Sim? O que Paulo disse ficou claro para você? Então, se ficou claro para você, eu quero te chamar a atenção para algumas aplicações e quero concluir com elas. Primeiro, é preciso que nós, crentes, tenhamos a responsabilidade de trazer para os nossos lares o senhorio de Cristo. É preciso que a gente traga para os nossos lares o senhorio de Cristo. De maneira prática, como aplicação. Não entule a sua casa com aquilo que não é espiritual. Irmãos, é preciso que a gente tenha responsabilidade daquilo que está entrando dentro do nosso lar. Quais são os valores e princípios que conduzem o nosso casamento? Quais são os princípios que nos regem na criação dos nossos filhos? Quais são as psicologias que a gente usa dentro de casa? É preciso que nós compreendamos de que vivemos num mundo no qual ele contraria a vontade de Deus e que nós, que servimos a Cristo, devemos ter responsabilidade com aquilo que a gente traz para as nossas casas. Portanto, não entule o seu lar com aquilo que não é espiritual. Seja por questões que você vê na televisão, que você vê na internet, que você vê aí no seu celular, e seja lá o que for. Conceitos e valores que você escuta lá fora, de amigos, de colegas. É preciso que a gente compreenda que nossa família é nossa responsabilidade, que o nosso lar é nossa responsabilidade, para que Cristo seja o Senhor. Um segundo aspecto. A vida cristã ela é dinâmica. Se ela tem um elemento particular, que é a nossa casa, no qual nós somos responsáveis, a igreja é um conjunto de famílias. As nossas muitas famílias se reúnem na igreja. Portanto, é preciso que a gente, em segundo lugar, não tenha a igreja como nossa adversária, mas tenha a igreja como nossa parceira para ser instrumento de Deus, nutridora no nosso aspecto familiar. A gente, às vezes, não consegue compreender que a família é nutrida pela igreja, que os nossos filhos são nutridos pela igreja, que é a palavra pregada no culto à noite, na escola dominical, que são instrumentos de Deus, para que a gente consiga compreender qual é a verdade do Senhor. E daí, já dizia o autor de Hebreus, não deixar de congregar como o costume de alguns. Algumas pessoas vão se afastando, distanciando da igreja, como se ela fosse algo desnecessário. Não, ela é necessária no processo familiar. Ela é necessária na composição da espiritualidade de nossas casas, dos nossos lares. Terceiro, é preciso que nós não tampemos o sol com a peneira, mas compreendamos de maneira clara que famílias são complexas e a solução sempre vai ser encontrada na palavra do Senhor e na pessoa do Espírito. Não tampe o sol com a peneira. Não fique tentando imaginar que a sua família ela é perfeita. E quando alguma imperfeição surge, que você vai ter que esconder. Quando o que a Escritura nos desafia, como pecadores que somos, é que a gente encontra a solução. E a solução sempre é encontrada na vontade do Senhor e na pessoa do Espírito. Muitas famílias passam problemas porque as pessoas vão empurrando para debaixo do tapete as suas problemáticas. A espiritualidade sumiu.
E a gente não recorre, não procura, não busca a solução. Ficamos tampando o sol com a peneira. Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, quando a gente sabe que não está. As nossas casas, os nossos lares, nossas famílias, elas precisam de ajuda muitas vezes. Recorra. É a palavra, é o Espírito. E muitas vezes a ajuda não vem sozinho em casa. Tem que recorrer para o pastor, para a liderança da igreja, para gente madura que diz, olha, estou precisando de ajuda. Para que a minha casa volte para o eixo da espiritualidade. Para que a minha casa volte para o elemento central que é Cristo. Porque eu não estou conseguindo dominar e controlar. É preciso que o nosso coração se volte. Portanto, queridos, traga Cristo para o Senhor, o senhorio da tua casa e do teu lar. Não entulhe o teu lar com aquilo que não é espiritual, mas preencha o seu lar da pessoa do Espírito. Tenha a igreja como parceira da sua família, da criação dos seus filhos, para a sua relação conjugal. Se envolva, participe. E não tampe o sol com a peneira. Precisa de ajuda? Busque. Não deixe o tempo passar. Não deixe as situações ficarem tão adversas que você não consegue mais encontrar a solução. Procure ajuda. E a ajuda continua na palavra e na pessoa do Espírito. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos.